Olá a todos, eu sou Mônica Nóbrega, estou falando direto de Brasília, aqui do Taguatinga Shopping, apresentando a edição especial do projeto do Hospital Anchieta, Saúde em Dia. Essa edição especial vai falar sobre carnaval, os riscos, os perigos, os cuidados, atenções, socorro, para que você possa brincar e participar, passando tranquilamente com a sua saúde em dia. Eu recebo 3 profissionais da saúde aqui, doutora Núbia Cátia Teixeira de Souza, que ela é ortopedista, traumatologista da Clínica Centro Ortopédico de Taguatinga e também trabalha no SAMU. Vamos saber como é que esse SAMU também é solicitado em época como essa, viu? Recebo Maria Isabel Siqueira, que é fisioterapeuta da Físio Anchieta. Recebo Fernando Brandini, nutricionista clínico do Hospital Anchieta. E recebo o doutor José Moura Neto, que é ginecologista, obstetra e coordenador do Hospital da Mulher Anchieta. Nós vamos falar sobre carnaval. Riscos, o que fazer, pequenos sustos, cuidados, prevenção e o dia seguinte, que para muitos é um horror, né? Eu vou começar com o doutor José Moura perguntando sobre o quanto, por exemplo, o senhor que é ginecologista e obstetra, falando das grávidas, que tipo de cuidado e restrição ela deve ter, a grávida deve ter nesse carnaval? Está liberado? Olá a todos, né, em especial as nossas gestantes. Lembrando que o carnaval é uma época boa do ano, onde muita gente sai para se divertir, aproveitar, mas temos que levar em consideração algumas coisas. As gestantes, elas passam por várias fases da vida, então naquele primeiro trimestre, até 12 semanas, a gente tem que ter o cuidado de orientar sempre as nossas gestantes, que elas têm que ter o cuidado para não exercer grandes esforços, né? Ter cuidado com a hidratação. É sempre importante que a gestante faça ingestão de pelo menos 2 litros de água, se alimente direitinho para que a gente não possa ter nenhum risco ao longo do carnaval nem ao longo da gestação. Assim como naquelas outras gestantes que estão ali acima de 12 semanas, tem que ter sempre o cuidado com a hidratação, a alimentação, evitar grandes esforços para que a gente não possa ter surpresas desagradáveis. Carnaval é para brincar, né? Fernando, aquele que é folião mesmo, que aguenta 3, 4 dias seguidos, aquele que encara o carnaval da Bahia de boa, o que ele tem que fazer para se manter em pé? Eu imaginei que a hidratação seja talvez uma das grandes atenções que você deva chamar, né? Boa tarde a todos. Então, assim, primeiro, a hidratação é uma coisa fundamental, não só no carnaval, mas durante todo o ano. E quando vai chegando o verão, pelo fato de ser um período um pouco mais quente, a gente tem uma grande sudorese no corpo, as pessoas transpiram mais, com isso perdem uma quantidade bastante grande de líquido e com isso há necessidade de aumentar a ingestão de água. Durante o carnaval, nós, além dessas grandes temperaturas, nós temos períodos muito grandes de festa, porque tem gente que começa na quarta-feira anterior ao carnaval e vai até a quarta-feira de cinzas. Até o domingo seguinte, dependendo da cidade onde a pessoa estiver, né? E aí o que acontece? Ingere álcool todos esses dias, em grandes quantidades, e acaba que esquece um pouco da hidratação. O álcool, por si só, ele já tem uma característica que é desidratar o organismo. E aí, junta com essa sudorese excessiva e esse calor, consequentemente, as pessoas começam a ter sintomas de desidratação. Lembrando bem que é para consumir líquido, não leia cerveja nisso, não. É água. Exatamente, né? Porque a cerveja, ela contém álcool. Eu tenho um amigo que fala assim, o médico disse que é para eu consumir líquido, eu já aumentei meu galão. Não é cerveja, é água. Exatamente. Fisioterapia. Doutor Moura falou da grávida. Eu imaginei de pernas que incham, muito tempo em pé, tal. Se a pessoa pula hoje, ou anda, ou caminha, ou segue um bloco hoje, e amanhã vai também, alguma dica que ela possa fazer de noite ou nesse intervalo, para que não... Eu estou aqui. Então, o ideal é ter um momento de repouso e também ter o alongamento, né? Fala assim, poxa, antes do bloquinho ir lá fazer alongamento? Sim, antes da gente participar de uma corrida, vai fazer alongamento. Então, antes de começar do play no carnaval, o ideal é já fazer um alongamento, um trabalho. O ideal é manter a atividade física, né? Para não sofrer tanto em 4, 5, 6 dias. Então, alongar é o ponto-chave. Aí, pegando um ganchinho aí do Dr. Moura, a questão das gestantes, elas precisam de uma atenção especial. Por quê? A gestante está mais suscetível a ter lesão.
Então, a musculatura dela e os ligamentos estão um pouquinho mais frouxos por causa de efeitos de enzimas, de hormônio durante a gestação. Então, ela tem que ter uma atenção ainda maior do que uma pessoa não gestante. E, por exemplo, e quem não está gestante e incha a perna? Alguma dica? É um edema, né, que vocês dizem. Então, levanta a perna, faz movimento de panturrilha. Movimento de panturrilha, pezinho para cima e para baixo, põe perna para cima e gelo. Põe os pés lá no gelo quando chegar, ajuda bastante. Descansa, né? Descansa. Doutora Núbia, os pés são as maiores vítimas desse momento de carnaval? Torções, contusões, fraturas? O folião do carnaval, principalmente aquele que não tem um preparo físico adequado, ele está mais suscetível a lesões de estresse, né, durante o carnaval. E principalmente daquelas articulações que são mais requisitadas. No caso, os pés, né, porque ele vai pular o carnaval, vai atrás do bloquinho, os joelhos e também a coluna. Então, aquelas pessoas que já têm uma predisposição a ter um problema, tem que redobrar o cuidado, então usar um calçado mais adequado. Isso seria um calçado firme no pé, porém com uma base amortecida, um amortecedor, mas não é indicado você ir, por exemplo, de sandalinha, de salto alto, de rasteirinha. Então, o ideal seria usar um tênis mesmo, porque realmente você tem uma sobrecarga do pé acentuada. Trocar a meia também, né? Porque às vezes a meia transpira bastante e você vai no outro dia com a mesma meia e isso propicia a formação de calos. E outra coisa, vá com o sapato que você já conhece, né? Essa é uma dica importante para o folião. No carnaval não é hora de estrear o sapato novo. Você vá com o seu sapato antigo, que já está adaptado ao seu pé, à forma do seu pé, portanto, menor predisposição a formar calos. Perfeito. E até aproveitando a deixa, também falando na questão do edema, que é o inchaço que tem nos membros inferiores, que é sempre importante, principalmente aquelas gestantes, quanto mais tempo de idade gestacional, evitar ficar muito tempo também em pé. De preferência, ela sempre intercalar um período em pé, um período sentada, né? Evitar longas caminhadas, né? Diminuir o ritmo daquela caminhada para que ela não possa ter nenhuma repercussão maior e um incômodo maior do que já tem da própria gestação. E mulheres, especialmente mulheres que seguram o xixi? Isso aí é um fator importante. Porque Homens também tem que segurar, porque não tem que fazer xixi na rua, não. Pois é, mas a mulher a gente sabe que é mais propensa a ter infecção urinária. Isso. Por quê? Porque o canal por onde vem a urina, ele é mais curto do que a dos homens. Então é mais propensa a ter infecção urinária. Então é sempre recomendado o quê? Tomar no mínimo 2 a 3 litros de água, como a gente vem conversando, e tentar fazer xixi a cada 3 horas. Independente da vontade de fazer xixi ou não, pelo menos ela senta ali naquela questão do vaso sanitário, faz o exercício que a gente chama na musculatura da própria bexiga, para a gente ver se isso evita que ela tenha incontinência, que ela tenha infecção urinária e que possa ter alguma outra repercussão em termos urinários que possa comprometer a saúde dela durante esse período, como também durante todo o ano. Fernando, nessa época a alimentação é descuidadíssima, né? Então sai de casa, toma até um reforço ali de café da manhã, mas se come muito na rua. Me fala dos cuidados ou dos perigos de uma intoxicação alimentar. Então, assim, durante o carnaval as pessoas elas tendem a se alimentar em vários locais, porque é igual você falou, de manhã toma aquele café da manhã reforçado e aí durante o dia assim, Deus sabe o que vai acontecer. Então, dependendo de onde a pessoa estiver, às vezes ela tem acesso a algum shopping, alguma praça de alimentação. Quando nós temos um estabelecimento que ele tem algum órgão regulador que está ali fiscalizando tudo direitinho, como aqui no shopping, por exemplo, é uma boa opção porque a gente fica resguardado em relação à questão da vigilância sanitária da alimentação. Mas quando nós falamos de blocos de rua, geralmente nós temos aquelas velhas e famosas banquinhas, é um cachorro-quente, é um pastel, é aquelas batatas fritas. E assim, quando não desmerecendo esse tipo de alimentação, cada um sabe o que ingere no corpo.
mas essas banquinhas, elas não têm nenhum tipo de órgão regulamentador, nós não temos noção de como são as práticas de higiene na fabricação desse alimento, as condições de conservação e armazenamento também, mesmo antes do preparo e depois, podem influenciar. Então, assim, são vários fatores que vão ocasionar que aquele alimento fique estragado e aí, com isso, a pessoa seja mais propícia a ter algum tipo de intoxicação e aí vai parar no hospital. E se não tem essa oportunidade de ter acesso a um lugar credenciado, qual é o plano B? Plano B é sempre levar uma bolsinha, né? Então, não tem para onde Fruta, correr. um Sim, sanduíche depende frio. muito da fruta, porque, por exemplo, frutas igual banana, elas ficam estragadas mais rápido, então é interessante sempre maçã, laranja, goiaba, ou então aqueles... Um sanduíche integral frio, né? Dependendo do quanto tempo que você for ficar no bloco, também não é interessante, porque vai acabar que ele vai estragar também. Ele vai ser Ou submetido seja, a uma faz alta um jejum temperatura. intermitente de 12 horas, né? E pronto, vai comer em casa uma sopa, que é Não, o assim, melhor que a pessoa o vai ideal é que você consiga parar no meio do dia e ir em algum lugar que sirva alguma alimentação de qualidade, um self-service, uma praça de alimentação, onde você tem algumas opções e que tenha algum órgão regulamentador que faça a higiene desses alimentos, Ok. que cuide da vigilância sanitária, porque aí você se previne de ter uma intoxicação alimentar e acaba que você estraga o resto da folia por conta de um detalhe mínimo que, se você tivesse feito, você ia conseguir fazer o seu carnaval tranquilamente. Perfeito. Por falar em carnaval tranquilamente, doutora Núbia, quais são as principais a diferença? Contusão, entorse, luxação. Todo mundo fala, luxei o pé. Parece que dá um generalista demais, né? Para o leigo, né, ele fala assim, foi só uma luxação, né? E existem grandes diferenças entre a contusão, a entorse e a luxação. A contusão, principalmente para o folião, é aquela pisada do pé, aquele chute que você leva, aquela empurrada que causa uma certa lesão local, mas de menor gravidade. A entorse também é um evento comum nesses dias de folia, que é quando você torce o pé, né? No caso, você tem uma perda da congruência articular, mas a articulação ela volta para o local. Então, você tem uma distensão capsulo-ligamentar, quando você tem aquele torção no pé, mas ela consegue voltar ao local e você vai ter, posteriormente a esse evento, um edema, uma dor, uma vermelhidão local, característico desse trauma. E a luxação é quando você tem a perda da congruência articular sem a volta desse osso, dessa articulação para o local. Isso é um evento grave que precisa ser levado ao hospital imediatamente para que haja redução da luxação. O sinal que é grave é quando não consegue pisar no chão, quando incha, quando fica preto. Geralmente, quando o paciente tem uma entorse e ele não consegue mais deambular, é um sinal de gravidade. Deambular ele deve é andar. Andar, isso. E ele deve parar a sua atividade e procurar imediatamente o serviço de ortopedia. E quando tem uma situação dessa, gelo, bom, primeiro, dada a gravidade, é hospital. E é gelo? Gravidade, hospital. Está incomodando, hospital. É porque a gente tem a mania de ouvir os amigos. Não, tá tudo bem, põe um gelinho aí. Puxa e no aqui. outro dia vai todo mundo pular, ninguém está sentindo nada, mas você está com dor e não vai perder a festa. E acaba aquele trauma que você teve piorando cada vez mais. Então, está incomodando? Profissional de saúde para avaliar e ver, não, beleza, vamos fazer. Mas ali, no momento da dor, o primeiro socorro, vamos dizer assim, gelo. Coloca gelo para dar uma aliviada na dor, que vai ajudar bastante. Ajuda bastante também, doutor Moura, camisinha. Isso é uma coisa importante que a gente frisa muito, né, para os foliões que vão aproveitar o carnaval. Né, o uso da camisinha ele é fundamental porque tanto previne que haja uma gravidez não desejada, como também a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Porque a gente sabe que a gama de doenças que existem hoje, muitas vezes são silenciosas, elas chegam sem você nem perceber e, de repente, ocorre uma repercussão maior, ocorre que você pode pegar uma doença que, muitas vezes, não tem um tratamento tão esperado quanto a gente imagina. E aprofundando um pouquinho nisso, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco desse ciclo. Beijo na boca,
boca em outros lugares, HPV, essa coisa. Maria que beijou João, que beijou José, essa corrente aí, acontece? Isso, acontece. Isso é uma coisa que é importante também a gente frisar, porque existem doenças que são transmitidas por meio do beijo, por meio da relação sexual, por meio do contato físico. Então, a gente sabe que se a paciente, por exemplo, ela tem um vírus HPV, muitas vezes é um vírus silencioso, que você adquiriu, a imunidade estava boa, ele foi embora. Mas, às vezes, ele pode permanecer e isso pode levar a repercussões, principalmente na região do colo do útero. Porém, a gente tem que também ficar de olho, porque existem outras doenças como herpes, que com contato direto, né, de secreção, pele a pele, pode haver o contato e que muitas vezes a gente não tem uma cura. Então, por isso é sempre bom a gente frisar que ter muito cuidado com o que for se relacionar, ter muito cuidado com o uso dos métodos de barreira. Então, ficar atento a tudo isso para que a gente não possa ter nenhuma doença ou algo que possa prejudicar o andamento do carnaval e até da própria vida mesmo. Quando os meninos, os homens, têm preconceito com a camisinha, que ainda existe, as mulheres, elas têm... Parece que não é muito comum que a mulher use a camisinha feminina, mas ela funciona igualmente. Igualmente. Hoje ainda é muito tabu essa questão toda da mulher usar o preservativo. Porém, tem que ficar ligado nessa questão toda. Se o parceiro não quis usar o preservativo, tem a opção dela usar, que é tão eficaz quanto, ou então, se realmente o parceiro insistir em não usar, ela desistir de ter a relação, até mesmo para ela, por precaução, para que ela não tenha nenhum outro problema que muitas vezes pode passar o carnaval, ela não consiga saber de quem pegou, né? E aí depois ser repercussão maior, entendeu? Não é não. Doutora Núbia, a doutora também trabalha no SAMU e tem visto, né, as cenas assim, festas grandes e tal, muita situação de bebida em excesso, de coma alcoólica. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, especialmente, não somente para os foliões, para os pais dos mais jovens, adolescentes, até de menor, muitas vezes, né? Eu queria que a senhora desse um alerta sobre isso. Eu trabalho no SAMU e a gente observa que em épocas de festas, né, a gente teve esse boom de abuso de álcool no final do ano e já começaram agora o boom também de abuso de álcool das ligações recorrentes em relação ao abuso do carnaval. Então, muitas vezes a pessoa vai para se divertir e acaba nem lembrando como começou a diversão. E eu penso que o carnaval é para você se divertir, para você confraternizar com os amigos, para você estar bem com você e com aquelas que estão ao seu lado. Então, quando a pessoa perde a noção do uso do álcool, não que ele esteja proibido, eu acho que o excesso é ruim. E aí as pessoas ficam ligando que está vomitando, está desmaiado, não, irresponsivo. Então, para essas pessoas que eventualmente abusaram do álcool, eu oriento assim, é muito raro o coma alcoólico, que a gente fala assim, a pessoa está em coma alcoólico, vai morrer. Isso é uma situação rara. Realmente, uma pessoa que faz abuso de álcool, ela vai ficar mais letárgica, então mais sonolenta, tem o risco de vômito, de ficar nauseada, mas isso não é... desmaia mesmo. Isso não é motivo para você levá-la a um hospital. Você tem que levar essa pessoa a um local seguro, né, para ela não ficar ali no meio dos foliões. Pode dar um banho mais friozinho, e vai dormir e aguardar o efeito do álcool passar. Às vezes a pessoa fica muito preocupada e está um monte de bêbado cuidando de um que está um pouco pior. E aí liga os 10, todo mundo desesperado. Mas não tem uma história da glicose na veia, não sei... O álcool, ele já é glicose, né? O álcool, ele é feito de açúcar, né? Então, ele já tem um teor de glicose adequado. Então, na verdade, a hidratação é muito mais importante do que a glicose. Isso é meio que um mito. A pessoa leva para o hospital porque tem que tomar glicose. Não. Vai para casa, toma um café, hidrata e toma um banho e espera o efeito do álcool que vai melhorar. E até porque... a gente vê muita gente dá desculpa da bebida, né? Bebe em excesso, vai para farra, aí acontece, às vezes, uma relação desprevenida, às vezes acontece de pegar alguma coisa e a culpa é sempre do álcool. Então, é importante a gente frisar também isso que a gente vem conversando aqui,
que a bebida alcoólica pode ser utilizada, né, mas moderadamente, se hidratando bem, para que não possa ter nada no futuro que possa culpar o álcool de ter acontecido alguma coisa diferente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que essa vai bem para o Fernando. É verdade que uma colher de azeite antes de sair para beber ajuda, não sei aqui, se é beber mais ou se é não ter efeito. Mas tem esse mito que uma colher de azeite engove antes e um depois, uma coisa assim. Mas essa é a história do azeite. Tem sentido? Assim, protege o estômago, sei lá o quê? Tem Cria e não tem, uma né? camada? Tem e não tem, né? Porque, assim, querendo ou não, se você tomar um pouco de algum alimento à base de lipídio, ele vai criar alguma camada ali que vai revestir o estômago, pelo menos temporariamente. Mas o que vai fazer realmente a diferença nessa questão de como você vai segurar o ritmo da festa vai ser a alimentação anterior que você fez. Então, é melhor do que tomar uma colher ou 2 colheres de azeite, ou então tomar um engove, é você fazer uma refeição boa antes de sair para a farra do carnaval. Perfeito. Porque aí ela vai garantir que você tenha os nutrientes necessários para poder aproveitar a festa sem ter nenhum tipo de intercorrência assim, relacionadas ao estômago, e também vai proteger um pouco o estômago dessa agressão que o álcool causa. Sim. Porque é importante a gente frisar que o álcool ele é um irritante gástrico. Então, sim, igual os doutores falaram aqui, vão ter muitas pessoas que vão vomitar justamente por conta disso. É um estômago que ele está ali, na maioria das vezes, dependendo, sei lá, terceiro dia de carnaval, a pessoa não quer nem comer de manhã, porque o estômago já não está mais aguentando, ele fica irritado, para ele receber alimentação ali fica um pouco mais difícil, porque a pessoa não quer, e aí joga mais irritante, que é o álcool, consequentemente ela vai ter algum tipo de sintoma e vai desencadear esse vômito. Fora a dor de cabeça de manhã que você jura para todos o sempre que nunca mais beberá uma gota de álcool até o bloco passar de tarde, né? Exatamente, porque assim... Pergunta de alguém daqui, pois não, pode falar. O que a gente recomenda, né, nós profissionais? Você pode, o uso da bebida alcoólica, igual a doutora Nuber falou, não é proibido, só que o uso tem que ser feito moderado. Então é interessante que nós façamos a ingestão do álcool, só que intercalemos um pouco com a água para poder que o corpo se hidratar também durante esse período. Não só ficar sofrendo aquela agressão sucessiva do álcool, que vai desidratar, que vai irritar o estômago, e não colocar nenhum tipo de líquido que vai trazer algum benefício para o corpo, que no caso é a água. Para muitas pessoas, às vezes, é uma coisa assim tão simples, mas para nós profissionais da saúde que entendemos do assunto, a gente vê o quanto a água é importante e nesse período, consequentemente, vai ficar ainda mais. É verdade. Chegou uma pergunta aqui que acho que é sua também. De alguém daqui do shopping. Posso tomar energético com bebida alcoólica? Poder, você pode tudo, né? Pode à vontade. Agora, qual é o sentido disso? Então, o que acontece? Geralmente as pessoas tomam energético para ter um pouco mais de... O nome mesmo já diz, é energético. Para ter um pouco mais de gás durante a folia. É interessante a gente tomar cuidado em relação à ingestão do energético, porque nós temos pessoas que têm antecedentes familiares cardíacos, muitas vezes não sabem disso e fazem uso discriminado dos energéticos. Então, e aumenta os batimentos, né? Exatamente. Batimento cardíaco acelera, a pessoa tem risco de ter um infarto. São vários sintomas, eles podem falar melhor do que eu, mas é bem por aí mesmo. Entendi. Fala um pouquinho. Isso aí tem que ter muito cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas usam energético, às vezes não estão naquela, que a gente chama aquela vibe boa, né? Para dar uma energia maior, e que muitas vezes elas não pensam nas contraindicações e nas complicações que isso pode levar. Então tem que ter o máximo de cuidado, que às vezes pode dar um infarto, pode dar alguma outra complicação, que muitas vezes vai complicar o carnaval, né? E aí fazer com que não aconteça da melhor forma que todo mundo espera. Eita, já começou agora, já pensando no carnaval. Posso tomar... Não, tomar a pílula do dia seguinte com frequência faz mal? Primeiro fala da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método de contracepção de emergência. Então, às vezes, aquela paciente ela teve a relação sexual, ela pode utilizar a pílula do dia seguinte em até 72 horas da relação sexual. Porém, a gente tem que ter noção de que quanto mais vezes se toma a pílula do dia seguinte, menor a eficácia dela. Pois, como eu falei no início, ela é uma contracepção de emergência. Então, tem pacientes que acham assim, vou ter relação desprotegida, vou usar a pílula e que vou ficar protegida, né? E aí, de repente, isso não acontece e pode haver uma gravidez indesejada. Então, assim, aconteceu a relação, usar a pílula uma vez, dependendo da fase do ciclo também que tiver, aí pode proteger. Mas se usar com muita frequência, isso aí pode não
ter a eficaz. contracepção eficaz como Agora, a gente vale imagina. lembrar que a pílula do dia seguinte não é o preservativo do dia seguinte. Ela não previne, não é? Então, Pois é bom... É bom Continua, frisar isso aí as também. A doenças pílula continuam. pode evitar, como as meninas falaram aqui, né? As A meninas gestação, né? Mas a gente tem que ter noção que as DSTs, principalmente o HPV, pode passar, né, despercebido aí. Então, por isso que é o máximo de cuidado. O preservativo, a gente vai frisar sempre o uso dele durante todo esse período. E é importante a gente chamar a atenção para a saúde, claro, e a saúde da mulher, que o doutor José Moura está falando aqui. De mulher para mulher, você precisa ter o seu ginecologista, o seu grupo de saúde, profissionais da saúde, com empatia, que lhe acolham, em quem você tenha confiança, que você saiba que você está cercada de equipamentos de ponta, de proatividade num caso de uma necessidade mais urgente. Então, eu queria falar um pouco aqui do Hospital da Mulher Anchieta, que é um espaço de 830 metros quadrados de ambulatórios, no coração do Hospital Anchieta, que é no coração aqui de Taguatinga. O Hospital Anchieta é uma das maiores referências no Brasil, né, acreditado em excelência da saúde. E dentro desse hospital tem um núcleo especificamente para a mulher. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Hospital da Mulher. Então, nós temos uma ala nova, que é o Hospital da Mulher, que é uma ala dentro do próprio Hospital Anchieta, então ele faz parte do complexo, onde a gente já liberou a parte dos ambulatórios, que é um ambiente bem aconchegante, é um ambiente bem confortável, para que as nossas pacientes elas se sintam à vontade de possam nos procurar, para que ela possa ter um atendimento de qualidade, um atendimento diferenciado, que ela possa se sentir acolhida e que com os profissionais lá tenha essa empatia e que possa fazer sua rotina, suas dúvidas, tudo que tiver a gente consiga fazer lá dentro. De qualquer idade. De qualquer idade. Então, a mulher na fase reprodutiva, ou se tiver alguma dúvida, fazer exames de rotina, ou se tiver alguma queixa clínica, a gente estará lá à disposição para recebê-las, para consultar, para examinar e aí fazer todos os procedimentos necessários para saúde, voltado para a saúde da mulher. Isso aí é fundamental. Queria as considerações finais, Fernando, por favor. Fale um pouquinho, alerta aí para os foliões, para os carnavalescos e para quem vai ficar em casa também, porque em casa também pode ter farra. Então, exatamente. As dicas mesmo para esse carnaval vão ser vocês se hidratarem bem, se alimentem corretamente, façam pelo menos 3 refeições no dia, refeições que não sejam só carboidratos, que sejam completas em proteína, em minerais, nos outros nutrientes. Se hidratem e quando você vê que está sentindo aquela famosa ressaca, é sempre interessante apelar um pouco para o suco detox, porque eles têm vitaminas e minerais ali que ajudam a desintoxicar o nosso corpo durante esse período e aí acaba que melhora um pouco essa sensação de ressaca das pessoas depois desse período intenso de bebedeira. Dá uma receitinha aí de um detox, que água de coco é bom, né? Água de coco é bom porque ela vai ajudar a repor os eletrólitos Então, que nós perdemos durante o suor, então é interessante. Tem um Detox suquinho. com água de coco. Detox com água de coco. A receita é bem tranquila. Coloca 200 ml de água de coco, uma fatia de abacaxi, meia colher de couve e 3 fatias de pepino. Opa! E aí é só bater. Além de ajudar a tirar um pouco daquele pé inchado que fica, Ó, porque são pé alimentos inchado não é edema. assim, tem que falar na língua, né, do bom português. Porque o pé inchado também é o bebum, entendeu? Exatamente, Não mas é eu tô pé falando inchado. desse caso. Que Entendi. ajuda com esse famoso pé inchado, porque são alimentos que eles são diuréticos por conta Legal. própria, então ajuda a melhorar um pouco essa questão de tirar essa retenção de líquido e também possuem vitaminas e minerais que vão ajudar a desintoxicar o corpo depois desse período intenso. Água de coco, couve, abacaxi e pepino. Pepino, Decorei. exatamente. Suas considerações finais. Então, aproveitem bastante o carnaval. Antes de ir para a folia, faz um alongamento. Respeita bastante o seu limite. Não tente ultrapassar, porque acaba o carnaval e as consequências ficam. Então, respeitar bastante o limite. Doutora. Uma dica para o folião é curta com responsabilidade. Eu acho que tem que haver esse respeito ao seu corpo e precisando de serviços ortopédicos no pós-carnaval aí com
está com edema, está com dor nas articulações, pode procurar o Centro Ortopédico de Taguatinga. A gente acaba de inaugurar uma nova unidade lá no Anchieta. É uma fofura. Lindo, tem uma equipe altamente especializada há mais de 20 anos cuidando aí da saúde ortopédica da população em geral. Obrigada, doutora Núbia. Doutor José Pois é, Moura. é importante ficar ligado na parte da saúde da mulher. Então, a hidratação, como a gente conversou, tentar fazer xixi a cada 3 horas, alimentação, o uso do preservativo ele é fundamental. Então, ficar ligado nisso, entendeu? Tanto o preservativo masculino quanto feminino, né? Usar roupas sempre bem adequadas. Então, ficar de olho nisso tudo. E após o carnaval, será um prazer recebê-las dentro do nosso Hospital da Mulher, que é um ambiente novo, um ambiente aconchegante. Então, pós-carnaval, marquem suas consultas de rotina para a gente poder avaliar tudo e ver como está se comportando. E fazer seu exame é fundamental, porque uma negligência pode acontecer o pior. Eu tive um câncer de endométrio e por muito pouco a coisa não foi absolutamente dramática. A sorte é que eu tive um atendimento, um diagnóstico e uma presença de uma boa médica no caso. Então, eu confio totalmente nessa equipe do Hospital da Mulher Anchieta, como na equipe do hospital. Nós estamos em Brasília, em Taguatinga, no Taguatinga Shopping. Eu sou Mônica Nóbrega, sou comunicadora, convido você a conhecer minhas redes sociais, aí o meu canal do YouTube, aí no meu Instagram, na minha página do Facebook, assim como todas as redes do Hospital Anchieta, que trabalhamos juntos, em consonância, querendo muito que você fique com a sua saúde em dia. Obrigada, gente. Valeu, adorei. Bom carnaval, cuidado, hein? Cuidado.